Sequências numéricas para normalização psicológica. Elabore sua meta e fique com ela, concentrado nela até o final. Eu entro no espaço da minha alma, no ponto arquivo, na presença e luz do Criador. Salvação global, desenvolvimento harmonioso, voo para o macronível. Capricho infantil. 3179889178. Um esforço de crianças em idade pré-escolar e primária para fazer algo contrário às prescrições dos adultos. Muitas vezes é acompanhado de choro ou grito. A exaustão, a fraqueza do sistema nervoso, a alta excitação emocional parecem ser condições benevolentes para o aparecimento de um capricho. 3179889178. 3179889178. Mapa cognitivo. 4889163194. Uma imagem subjetiva tendo primeiramente coordenadas espaciais e imagens de situações de ambiente espacial familiar. Deve ser criado e modificado durante a interação ativa de um sujeito com o mundo. 4889163194. 488916 Salvação Global. 3194 Desenvolvimento harmonioso. Imagem interna da doença. 318914 888 01. Surgindo na mente do paciente toda a imagem de uma doença, dele ou dela. 318914 888 01. 10888 419813. Lembrando que aqui a imagem da doença vai ser normalizada com a sequência, tá? Que a gente não precisa ter medo da imagem da doença, porque ela vai trazer a informação da cura junto com essa sequência. Imagem do mundo étnico. 521485 618. Une orientação cognitiva, ou seja, na verdade, expressão implícita não verbal da compreensão dos membros de cada sociedade, comunidade étnica, de regras de vida que forças sociais naturais e sobrenaturais estabelecem. É um escopo de admitâncias e suposições principais, geralmente inconscientes e indiscutíveis, mas que direcionam e estruturam o comportamento de membros da comunidade, quase o mesmo que regras gramaticais que parecem ser inconscientes para a maioria das pessoas, estruturam e direcionam seu comportamento linguístico. 521485 618. 618 521485. Muito interessante isso aqui, essa comparação com as regras linguísticas, porque como eu estudei para concurso público, eu tinha regras muito rígidas dentro de mim. Um texto desse tamanho, por exemplo, é inadmissível. Falar no mesmo parágrafo 3 vezes, por exemplo, e ele usa muito isso, porque ele fala assim: se você vai andar nessa rua, por exemplo, e virar a primeira à esquerda, por exemplo, então na primeira à esquerda você pode encontrar tal coisa, por exemplo. E ele é muito específico nisso, porque se você fizer dessa forma, pode acontecer isso. Mas se você virar para a direita, já mudou tudo. Se você não andar nessa rua e andar na rua de baixo, já mudou tudo. Então, ele dá o exemplo, porque ele está sendo gentil, ele não está falando faz assim. Ele sempre fala, se você fizer. E quando eu li aquilo, eu não lia o texto, eu só li o por exemplo, por exemplo, por exemplo. E aquilo ressoava dentro de mim e era dificílimo
lutar contra aquilo. Então, eu não parava para prestar atenção no texto, mas eu ficava só obcecada por aquela informação exagerada. Porque também tem essa coisa, ele está dando uma aula falada e depois a gente lê a coisa. Então muda tudo, o contexto mudou. Se eu leio, se eu tenho texto, eu posso reler aquilo quantas vezes eu quiser. Se ele fala, ele tem que chamar a atenção das pessoas através da repetição da fala. Muda tudo. Então, isso me dificultou muito entender os ensinamentos dele. Quando eu rompi, talvez por causa dessas sequências aqui, alguma delas ou elas todas, quando eu rompi com essa regra inconsciente que estava limitando, eu consegui entender de tal forma que eu tô me organizando para não... Imagina, a gente lê esse livro, era o meu projeto do ano. Eu estou me organizando e também 4 seminários por ano. Eu estou me organizando para a gente ler 2 livros já esse ano, começar o do Sucesso dos Negócios, que é incrivelmente maravilhoso e muda toda a perspectiva da gente de ideia de negócios sujos, chatos, que pisam no outro, para a ideia de negócios da eternidade, que traz luz e alegria para todos. É uma mudança radical no entendimento desse processo. Então, eu estou me organizando para ler esse livro que a gente está lendo, o outro de negócios e fazer o máximo de webinários possível. Isso não significa exagero de informação. Isso significa que abriu, que as informações abriram para nós e a gente vai ter contato com elas todas. Catalepsia 319-781-3194. Estado de sonho caracterizado por baixa sensibilidade a estímulos externos e internos, flexibilidade, preservação involuntária de toda e qualquer pose sem esforços visíveis. Pode apresentar-se como sonho hipnótico também em casos de algumas doenças psíquicas. 319-781-3194. 319-781-3194. Nesse sentido que está abrindo para nós as informações, eu vejo essas informações como o ar que a gente respira, como a minha garganta, melhorar o ar, melhorar as circunstâncias, como se a gente estivesse despoluindo a parte externa da vida da gente. Então, não precisa ser uma coisa com muito esforço, apesar que tenha um certo esforço, a gente precisa parar para ouvir, parar para perceber, parar para prestar atenção, mas não precisa daquela coisa assim de entender palavra por palavra, item por item, como eu estava fazendo lendo e fazendo uma super revisão gramatical que eu não conseguia fazer, porque a leitura dele, a forma de falar dele é desse tamanho, é gigantesca, porque ele está conversando com outra estrutura, não é com os limites da gramática, ele está conversando com a alma, ele está conversando com outros exemplos, com o espírito, então ele vai e volta, no mesmo parágrafo ele entra, ele puxa uma coisa, depois puxa outra para depois ele finalizar. Não é uma ideia, ponto, outra ideia, ponto, outra ideia, ponto, não. São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, por isso, às vezes fica muito grande mesmo a informação, mas ela é simples. Era preconceito meu achar que um parágrafo grande era difícil de entender, era confuso de entender. Não sou a favor de parágrafos grandes, se eu puder diminuir, eu vou diminuir, mas algumas vezes eu não brigo mais com o parágrafo, eu não brigo mais com a informação que ele está dando. E o que eu quero dizer aqui é que quando a gente for ouvir, mesmo ouvindo esse livro, ou ouvindo os outros livros e os seminários, é para a gente relaxar um pouco e deixar a informação entrar tranquila. Depois a gente volta, depois ela fica
e ela vai transformando na gente. Então não precisa ser aquela coisa rápida e eu aprendi isso, não aprendi aquilo, o que significa isso? Vai fazendo disso uma transformação, vai fazendo disso perguntas e uma conversa com o que está acontecendo. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você.